Quem quer trabalhar com infância, é muito importante fazer uma pós-graduação em linguagem. Oi, pessoal, tudo bem? Como prometido, eu vim mostrar para vocês a minha outra pós-graduação. Hoje eu vou falar da pós-graduação que eu fiz em linguagem. Essa especialização, ela leva o nome de especialização em linguagem com ênfase no desenvolvimento infantil e nos transtornos do neurodesenvolvimento. Essa pós-graduação, pessoal, ela teve uma carga horária de 432 horas e ela também foi coordenada pela professora Rita de Cássia Duarte Leite, que é a Ritinha, que para quem aí é da fonoaudiologia sabe de quem que eu tô falando, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá, essa carga horária. E o que acontece? Eu fiz essa pós-graduação de 2020 até 2022. Então, eu comecei a fazer essa pós-graduação como presencial, mas ela foi finalizada como online, porque a gente teve que modificar, né, os formatos de aula. Mas ainda assim foi extremamente rica, foi muito legal. E uma dica que eu dou é que quem quer trabalhar com infância, é muito importante fazer uma pós-graduação em linguagem. Apesar de eu ser, né, pós-graduada também em autismo e em disfagia, eu acho que a pós-graduação em linguagem, para nós que estamos na infância, ela é muito importante. Porque a pós-graduação em autismo, ela não pega todo o universo que é a linguagem. E agora eu vou contar aqui para vocês o que eu tive, né, como que foi essa pós-graduação. O primeiro módulo foi o sistema nervoso, desenvolvimento e neuroplasticidade aplicada à aprendizagem e à linguagem. Depois eu tive outro módulo que foi desenvolvimento da linguagem e desenvolvimento cognitivo na primeira e na segunda infância. Depois, desenvolvimento infantil na primeira e na segunda infância. Conceitos básicos, fatores influentes, desenvolvimento físico e psicossocial. Tivemos também a aula de desenvolvimento da audição e seus transtornos na primeira e segunda infância. Depois veio a aula de transtornos da linguagem oral na infância e o diagnóstico diferencial. Tivemos um módulo específico de instrumentos interprofissionais para a avaliação do desenvolvimento infantil. Tivemos um outro módulo chamado Avaliação da Linguagem Oral. Por que e como fazer? Quais são os testes padronizados e validados no Brasil? Tivemos também atividades práticas de triagem do desenvolvimento infantil e de avaliação da linguagem oral. Inclusive, esse módulo foi um módulo onde nós tivemos que avaliar as crianças, aplicar os protocolos, redigir o relatório e enviar para a professora, para ela corrigir e dar nota. Outra aula foi promoção do desenvolvimento da linguagem na primeira e na segunda infância no contexto familiar e escolar. Depois, integração sensorial e transtornos alimentares nos transtornos do neurodesenvolvimento. Outra aula, a importância do brincar para o desenvolvimento infantil e nos transtornos do neurodesenvolvimento. Uma aula específica de apraxia de fala na infância, caracterização, avaliação e intervenção. Tivemos aula de planejamento e intervenção nos transtornos primários da linguagem. Tivemos aula de avaliação e intervenção nos transtornos da fala, em específico transtorno fonológico. E depois, avaliação e intervenção nos transtornos da fluência com início na infância. Tivemos aula de deficiências intelectuais, critérios, diagnósticos, avaliação funcional e intervenção. Tivemos uma aula de transtorno do espectro autista, um olhar multiprofissional na avaliação e na intervenção. Tivemos aula também, gente, de mediação escolar dos transtornos do neurodesenvolvimento na educação infantil. Depois, avaliação e intervenção da motricidade orofacial, com enfoque em frênulo lingual, respiração oral, maloclusão e transtornos da fala de nível fonético. Tivemos uma aula de treinamento de pais e cuidadores nos transtornos do neurodesenvolvimento, comunicação suplementar e alternativa nos transtornos do neurodesenvolvimento. E também ética, legislação, metodologia científica e bioética. No meu caso, eu fiz ética, metodologia científica e bioética nessa pós de autismo, de linguagem, nessa pós de linguagem. Na verdade, eu fiz na pós de disfagia, que foi a primeira pós-graduação que eu fiz. Então, quando chegou na pós-graduação de linguagem e depois na pós-graduação de autismo, eu consegui eliminar essas matérias, graças a Deus. Foi um curso, gente, que me potencializou completamente para trabalhar com infância. Eu tive a oportunidade de estudar com fonoaudiólogas incríveis. Nessa pós-graduação, além de fonoaudiólogas, nós tivemos também psicólogos, fisioterapeuta, neuropsicopedagogo. Foi muito rica, principalmente para trazer uma profundidade em relação à atuação do fonoaudiólogo na linguagem, que envolve tantas coisas. Na verdade, não só na linguagem, mas na infância, porque nós vamos ter aí os casos de motricidade orofacial, as questões auditivas que nós precisamos ter atenção, as questões escolares, diagnóstico diferencial entre os transtornos. Então, todas as maneiras aí de avaliar, os protocolos validados. Essa pós-graduação tinha provas e a gente tinha que ter 70% de aproveitamento. E também teve TCC, como eu disse, no vídeo da pós-graduação em autismo. Esse certificado, né, essa pós-graduação, ela vale 70 pontos
para eu tirar o título de especialista em linguagem no Conselho de Fonoaudiologia. Então, pessoal, quando forem procurar uma pós-graduação em linguagem, busque uma pós-graduação que contemple toda a infância e tudo que impacta no desenvolvimento em si da linguagem. Até mais e até o próximo vídeo.